Fala galera, tudo bem por aí? Estou aqui hoje para gravar para vocês a videoaula sobre a Baixa Idade Média. Então, na última nós finalizamos a Alta Idade Média e nessa a gente dá início à Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV depois de Cristo, terminando lá em 1453 com a invasão de Constantinopla, a tomada de Constantinopla, né? Nessa aula especificamente, nós falaremos sobre a Guerra de Reconquista e as Cruzadas. E na próxima aula abordaremos aí a crise do século XIV, a Guerra dos 100 Anos e assim por diante, beleza? Enfim, nessa aula de hoje nós começamos falando dessa Baixa Idade Média especificamente, que é um período marcado por grandes transformações sociais, econômicas e políticas e culturais, que contribuem para o início da decadência do feudalismo, né? Lembrando que feudalismo é aquela estrutura econômica e política típica da Idade Média, né? A gente viu onde existe a descentralização do poder e, basicamente, as pessoas vivendo na área rural, certo? Quais são os principais fatores dessa desagregação do feudalismo? Então, primeiro, o aumento populacional dessa Baixa Idade Média. Segundo, as grandes inovações agrícolas, como a rotação de culturas, o uso do arado de ferro e da atrelagem peitoral, o uso de cavalo, moinho hidráulico, tudo isso vai fazer com que nós tenhamos um aumento da produção nesse contexto histórico e, junto com o aumento da produção, digamos que o renascimento comercial e urbano, né? Renascimento comercial e urbano esse que vai levar ao fim do feudalismo. Galera, os resultados, então, que eu falei agora, é o aumento da produção, a elevação da expectativa de vida e a reativação comercial. É importante nós citarmos que, embora a qualidade de vida da população tenha melhorado nesses aspectos, com o aumento da produção de alimentos, os problemas sociais, como a fome e a pobreza, continuaram a existir, né? Então, elas não deixaram de existir. Em alguns casos, como a crise do século XIV especificamente falando, esses problemas vão se atenuar, vão aumentar, né? A gente vai trabalhar isso logo menos. E nessa aula nós falaremos sobretudo da Guerra de Reconquista e das Cruzadas, né? O que foi a Guerra de Reconquista, galera? Vamos voltar um pouquinho para a Alta Idade Média com o Império Árabe. Eu disse para vocês que lá em 610, Maomé recebeu a visita do anjo Gabriel, o que nós chamamos de revelação, criando a nova, digamos, uma nova doutrina religiosa aí, chamada o islamismo, o Islã, né? A partir dessa criação do Islã, a Península Arábica, que até outrora era politeísta, vai se tornar monoteísta ao longo do tempo, com a Hégira, que nós falamos sobre Maomé, com a Hégira, e vai ser formado um Estado teocrático árabe, também conhecido como Império Árabe, né? Que durante a dinastia Omíada e posteriormente Abássida vai conquistar uma série de territórios espalhados pelo mundo, incluindo a Península Ibérica. Em relação a essa Península Ibérica onde hoje se encontram Portugal, a noroeste ali, e Espanha, né? Península Ibérica, que foi dominada pelos muçulmanos lá em 711 depois de Cristo, né? Bem, essas guerras de reconquista, elas vão de 718 a 1492, ou seja, dos séculos 8 ao século 15 depois de Cristo, permanecendo aí mais ou menos 8 séculos de guerra direta entre cristãos e muçulmanos dentro da Península Ibérica. É importante nós citarmos, por exemplo, que de 711 a 726, uma série de batalhas foram travadas, tendo os muçulmanos como vitoriosos, certo? Essa vitória dos muçulmanos vai dar início ao período do Al-Ándalus, ou Al-Andalus, que é um território europeu sob domínio muçulmano. Basicamente, é um local da Península Ibérica sob domínio muçulmano até 1492 vai ganhar o nome de Al-Andalus, certo? O que hoje nós conhecemos como Espanha e Portugal. Galera, aqui nós temos uma imagem demonstrando o território dominado pelo Califado Omíada, ou seja, pelos muçulmanos dentro dessa Península Ibérica. Então, o único ponto, o único local que sobrou sob domínio cristão foi o Reino das Astúrias,
lá a norte dessa Península Ibérica, que manteve, digamos, se manteve bravamente durante todo esse período, até 1492, se transformando, dando origem a novos reinos. Califado Omíada esse, que conquista esse território entre os anos de 711 e 726, mas que posteriormente, depois do ano de 726, vai começar a perder seu poderio militar nesse local e vai começar a perder territórios também consequentemente. Né? Vamos lá. A resistência cristã nos primeiros séculos do embate levou à criação do Reino das Astúrias, no norte da península, que permanece existindo bravamente e que dá origem mais tarde a Portugal e Espanha. Alguns dos reinos que têm origem nesse Reino das Astúrias, por exemplo, é o Reino de Leão, o Reino de Castela, de Navarra, de Aragão e de Portugal. Bem, nós veremos que Leão, Castela, Navarra, Aragão e Granada, mais tarde, vão formar a Espanha. E, aproximadamente lá no século X, nós temos a formação de Portugal, não formação em si, ele é primeiro doado, chamado Condado Portucalense, uma terra doada a Henrique de Borgonha, mas que mais tarde vai passar pelo seu processo de independência no século XII, certo? Aqui eu coloquei para vocês um GIF que demonstra um pouquinho as conquistas cristãs, ou as reconquistas cristãs durante a Guerra de Reconquista. Né? Lembrando que lá no começo, em 790, nós temos as Astúrias lá em cima, e vai se transformando ao longo do tempo em Galícia, Leão, Castela, Navarra, Aragão, Catalunha, Nova Castela, e assim por diante. Né? Então nós temos um mapa aí, com o passar do tempo, demonstrando as reconquistas, ou a Guerra de Reconquista para nós, beleza? Enfim, quais são as consequências dessa Guerra de Reconquista? É a formação das monarquias modernas. Nós vamos retomar esse assunto de Guerra de Reconquista quando nós formos falar dessa formação das monarquias modernas, especificamente falando. Então nós vamos falar da formação da Espanha, a unificação espanhola, nós vamos falar da formação de Portugal em relação à Guerra de Reconquista. Em relação às monarquias modernas, nós vamos falar da Inglaterra e da França e assim por diante. Então a gente vai abordar com mais calma tudo isso. Mas a Guerra de Reconquista, ela tem como consequência principal a formação do Reino de Portugal e do Reino da Espanha, certo? E as monarquias modernas, os estados absolutistas. Né? Bem, junto com esse contexto, nós temos o aumento da rivalidade entre cristãos e muçulmanos, lembrando que a Guerra de Reconquista faz parte das Cruzadas e as Cruzadas fazem parte das Guerras de Reconquista, uma vez que as Guerras de Reconquista vão de 726 aproximadamente, aliás, 718 depois de Cristo até 1492. E as Cruzadas vão daí de 1095 a 1270. Então, digamos que as Cruzadas se encontram no mesmo contexto histórico dessas guerras de reconquista, certo? Além disso, essas guerras de reconquista vão levar a uma constante decadência do feudalismo, uma vez que nós temos aí a formação das monarquias modernas e nós temos sendo deixado de lado exatamente esse regime feudal e essa estrutura feudal, sobretudo a estrutura, digamos que essa estrutura social, política e econômica feudal, certo? Vamos lá. Por um outro lado, nós temos as cruzadas, que foram as expedições militares que tinham como objetivo principal dominar a Terra Santa, Jerusalém. Jerusalém, que é Terra Santa, considerada uma Terra Santa para cristãos, para muçulmanos, islâmicos, né? E para judeus também. Então, ela é representada, digamos, como uma terra santa para as três grandes religiões monoteístas modernas: cristianismo, islamismo e judaísmo. Bem, as cruzadas, elas se encontram, digamos, elas acontecem entre 1096 e 1272, então entre os séculos 11 e 13, dentro daquele contexto de guerras de reconquista, né? Também motivadas pelas guerras de reconquista, uma vez que essas guerras de conquista, elas, digamos que são alimentadas e que elas alimentam essa rivalidade entre cristãos e muçulmanos. Bem,
Quais são as principais motivações para a existência das cruzadas? Primeiro, nós temos as motivações, a motivação religiosa, que basicamente é o desejo cristão de ter o controle da Terra Santa, de Jerusalém, que além disso é importante local, comercialmente falando. Em segundo lugar, nós temos a motivação política, com a ideia de ampliar o poder dos reis e da nobreza ao ter acesso a novos territórios. Então você vai aumentando o poder da realeza e da nobreza, uma vez que eles têm mais territórios, eles vão ter mais poder. Nós temos a motivação social, que digamos que as cruzadas levam a uma amenização dos problemas sociais, com a ida de grande parte da população, principalmente a população mais pobre, a migrar para o Oriente, que leva a essa migração. Então, aqueles problemas sociais que eram latentes durante o período anterior às cruzadas vão agora ser minimizados, exatamente porque grande parte da população pobre vai sair da região da Europa Ocidental e vai migrar para o Oriente, fazendo com que os problemas sociais existentes no Ocidente sejam minimizados. E, por último, uma motivação econômica, que parte da criação, do estabelecimento de novas rotas, de novos acordos comerciais com o Oriente e no Oriente. Então, nós vamos ter a formação de novas rotas comerciais. E esse é o grande, digamos, o grande feito das cruzadas, certo? Bem, o que vai ser o estopim dessas cruzadas? Em 1078, os turcos seljúcidas, povo muçulmano, povo que era ligado ao islamismo, conquista a cidade de Jerusalém. Então, o que vai acontecer? Em 1078, um povo que não era cristão nem judeu vai conquistar essa cidade de Jerusalém e vai criar, digamos que, uma série de embates entre cristãos e muçulmanos nessa localidade. Em 1078, com essa conquista, nós temos o início da perseguição a cristãos nessa região, principalmente aqueles cristãos que não se punham, que não se colocavam, digamos que não juravam fidelidade a esses turcos seljúcidas, né? Que não seguiam as regras desses turcos. Basicamente, além disso, nós temos a ameaça de conquista de novos territórios cristãos, como Constantinopla. O Império Bizantino, a partir desse momento aqui, ele vai ser, digamos que, ameaçado por esses turcos seljúcidas, que iam ganhando cada vez mais e mais territórios, certo? Tudo isso vai levar a um aumento da tensão entre cristãos e muçulmanos, que já, digamos, já existia exatamente, que já era alimentada a longo prazo durante todos aqueles embates das guerras de reconquista. Então, digamos que as relações entre os dois povos já se encontrava extremamente estremecida, e isso vai fazer com que aumentem essas tensões. Qual que é o resultado desse contexto histórico? É o Concílio de Clermont, que acontece em 1095, onde o Papa Urbano II convoca toda a população da Europa para uma guerra santa contra os muçulmanos, prometendo salvação a todos os que morressem em combate contra os pagãos. Pagãos, digamos, naquele discurso específico do Papa Urbano II, se remetia aos povos muçulmanos, certo? Bem, é exatamente esse concílio de Clermont aqui que vai dar origem às cruzadas, que vai, digamos que, dar início a essa cruzada, né? Exatamente por causa do domínio muçulmano em Jerusalém. No total, foram 8 cruzadas oficiais e 3 cruzadas não oficiais, tendo como finalização, tendo como desfecho, um fracasso europeu cristão, na tentativa de se estabelecer na Terra Santa, e também um ganho de poder, digamos, um estabelecimento, como que eu posso dizer? Um estabelecimento muçulmano nessa região, né? Que agora vai ter um governo estável em todo Jerusalém. É importante nós citarmos, galera, que
por diversas vezes, a região da Antioquia e de própria Jerusalém foi conquistada pelos cristãos, como, por exemplo, a Primeira Cruzada. A Primeira Cruzada, que vai de 1096 a 1099, ela tem como resultado a vitória cristã. Porém, a população cristã naquelas localidades era mínima em relação, era de minoria em relação à população muçulmana. E todas essas conquistas cristãs duram uma pequena faixa de tempo, certo? Em todas essas cruzadas oficiais, é importante nós citarmos que nós temos como, digamos, algo comum a todas elas, a brutalidade das tropas cristãs que não eram preparadas para tal, principalmente na Primeira Cruzada. A Primeira Cruzada, por exemplo, ela tem início em 1096 como uma cruzada não oficial, a Cruzada dos Mendigos, e mais tarde vai se juntar já, já nos territórios do Oriente Médio, vai se juntar a cruzada oficial, digamos, a Cruzada dos Cavaleiros cristãos. E durante todo esse processo, durante todo, digamos que, a saída dos povos lá da região, seja do Império, do ex-Império Carolíngio, do Reino dos Francos, seja do Império, do Sacro Império Romano Germânico, toda essa população vai passar por cidades saqueando e criando, digamos, levando a um terror durante todo esse processo, principalmente as cidades que eram compostas por judeus, que tinham população judaica e que tinham população também muçulmana, né? Então, os saques e a violência extrema marca esse movimento cruzado durante todo esse período histórico, em todas as cruzadas. Inclusive, uma das cruzadas não oficiais, mas que aconteceu de fato, é a Cruzada das Crianças, que nesse contexto aí foi, digamos que, visualizada como uma saída para consequente, para frequente derrota cristã nesse local, digamos, na Terra Santa, né? Essa Cruzada das Crianças, que termina com a grande maioria dessas crianças, cerca de 370 mil, mortas, seja de fome, de frio, de sede, ou mortas em batalha também. E a grande maioria delas foram vendidas escravas, seja no norte da África, onde desembarcaram, ou seja, já em locais mais próximos do Oriente Médio. Bem, quais foram as consequências das cruzadas? Primeira, criação de ordens militares cristãs de monges guerreiros, como os cavaleiros templários e os cavaleiros hospitalares. Cavaleiros esses que tinham em sua roupagem a cruz vermelha. E exatamente por isso as cruzadas ganham esses nomes, que eram dos cruzados, daqueles que vestiam as cruzes, certo? Grande maioria utilizada, grande maioria dessas cruzes, essa vestimenta utilizada por esses cavaleiros templários e cavaleiros hospitalares. Cavaleiros templários esses que vão dar origem mais tarde, por exemplo, à organização e à estruturação bancária, né? A gente vai falar sobre isso mais na frente. E além disso, uma das consequências, a mais importante delas, é a criação de novas rotas comerciais entre o Ocidente e o Oriente, criando uma intensificação comercial e dando início à decadência do feudalismo. Vale a gente lembrar que as cruzadas, galera, elas marcam o auge do feudalismo. Por quê? Bem, voltando um pouquinho para a Guerra de Reconquista aqui, por exemplo, a grande maioria dos nobres e senhores feudais que batalhavam na Guerra de Reconquista e que faziam de tudo, digamos, que entravam nessa guerra para poder expulsar os muçulmanos e saíam vitoriosos, eles recebiam em troca feudos, seja em terra ou seja em rendimento mensal. Então, essa guerra de reconquista aqui na Península Ibérica e as cruzadas no restante da Europa marcam o auge do feudalismo, porque em troca, digamos, desses esforços militares, nós vamos ter a doação de feudos, então, de territórios ou de dinheiro, né? Ou de produção, dinheiro, enfim. Então, essas cruzadas e a Guerra de Reconquista vão marcar o auge do feudalismo nesse contexto europeu na Idade Média.
E as cruzadas vão, digamos que dar início também, vão ter como consequência o enfraquecimento desse feudalismo, uma vez que ela dá origem às rotas comerciais entre o Ocidente e o Oriente, intensifica o comércio e leva ao assunto da nossa próxima aula, que é o renascimento comercial e urbano, certo? Aqui nós temos uma imagem dos movimentos cruzados e dos itinerários dos cruzados dos séculos XI a século XIII. Então, durante o período das cruzadas. Se nós visualizarmos a movimentação dos cruzados dentro desse contexto, durante as cruzadas, o que a gente pode perceber? Nós podemos perceber que a grande maioria das rotas, elas seguem um padrão, e elas saem, a grande maioria delas, da região da França, então do antigo Império Carolíngio, e também do Sacro Império Romano Germânico, de onde hoje é a Alemanha, né? Também, se você for pegar ali a terceira cruzada especificamente, é a cruzada dos ingleses, né? Junto dos germânicos aí. Então, todas essas cruzadas, elas abrem novas rotas comerciais, principalmente a Constantinopla, mas que levam também a toda a região do Oriente Médio e que vai abrir mais tarde também, né, vai criar entrepostos comerciais, digamos, com as Índias. Então, é exatamente essas cruzadas e esses locais, essas rotas criadas pelos guerreiros, pelos cruzados, que vai levar ao renascimento comercial e urbano, certo? Vale a gente ressaltar aqui que a grande maioria dos cruzados passavam por Gênova, Veneza, Constantinopla ou Roma, né? Também dando extrema valorização à região onde hoje se encontra a Turquia, com a Antioquia, ali na Ásia Menor. Beleza? Galera, vamos lá. E o que isso vai acarretar? Qual vai ser o contexto pós-cruzado? Logo após a finalização das cruzadas, nós vamos ter uma retomada muçulmana dos territórios ocupados pelos cristãos durante e após a cruzada. Nós temos uma diminuição populacional na Europa e na Ásia Menor, ocasionada pela grande quantidade de pessoas que saíram de suas casas, que saíram de seus territórios e foram batalhar nas cruzadas, mas que acabaram morrendo, seja no processo ou seja na guerra, diretamente falando, e o enfraquecimento do modelo feudal, devido ao consequente aumento das relações comerciais. Quando a gente vai tendo o renascimento comercial urbano, o feudalismo vai entrando em decadência. Feudalismo esse que é marcado, digamos que é marcado seu auge durante as guerras de reconquista e as cruzadas. Beleza? Galera, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, entrem em contato comigo pelo WhatsApp, pelas redes sociais ou deixem aí embaixo no YouTube, beleza? Beijo no coração e até a próxima. Valeu!